uma pessoa que é dona da vida dela e aquela que não é dona da vida dela. A pessoa que está no eu fraco, que está perdida dentro dela, e a pessoa que está achada dentro dela. A pessoa que está com a vida na mão de outras pessoas e a pessoa que tem a vida dela na mão dela mesma. Isso aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, a primeira questão aqui é quando você coloca que quando você entra no método, você não era dona da sua vida. E você se identifica com todos os sintomas. E olha a conclusão que você hoje chega depois de ter passado, depois de ter se apropriado de quem você se tornou. Conclusão: quando você coloca os seus limites, a pessoa passa a te conhecer. Essa frase aqui para nós, ela é a frase da tensão geral. Porque ela vai estar em tensão com pessoas que, pelo fato delas ainda estarem dentro dos sintomas de um eu que é fraco, isto é, não é dono da própria vida, elas têm medo de serem rejeitadas. Elas têm medo de desagradar. E quando elas tentam ser elas mesmas, elas ainda ficam culpadas. Então, olha para você ver só em uma frase a sabedoria e a profundidade que tem em uma frase. Porque quando a pessoa não coloca o limite dela, ela tem como consequência um processo de anulação de si. E se eu me anulo, se eu não tenho coragem, não tenho capacidade, nem é coragem, né? Às vezes é a experiência, essa experiência da invalidação é mais do que coragem. A invalidação é um processo de não conseguir dizer o que pensa, de não conseguir se posicionar, de não conseguir ocupar o lugar que a pessoa precisa ocupar. Aí, como consequência disso, ela não consegue ter essa postura exatamente porque ela não se sente amada, né? Aí, não se sentindo amada, ela sente que se cobra não a partir dela mesma, mas a partir do outro. Aí vem aqui para mim o dado mais precioso, que foi a pergunta que eu te fiz e eu achei fantástico. Que a pergunta é: por que você consegue hoje fazer a reflexão de que quando você estava no eu fraco, não era dona da sua vida, vivia esticada nas outras pessoas, vivia numa relação sempre de dependência emocional do outro, numa necessidade constante de ser validada? Aí a pergunta foi: como que você hoje consegue fazer essa reflexão da mudança sem culpar os seus pais, sem culpar os seus familiares, tendo hoje você nessa maturidade dessa jornada sua dentro do método Travessia, já, vamos falar assim, hoje a gente pode dizer, a gente pode até usar para você a palavra cura. Porque cura dentro do método Travessia não é você não sentir mais determinados sintomas. Cura para nós é determinados sintomas não ter a capacidade mais de retirar você do seu eixo, de fazer você se perder de você mesma e roubar de você o prazer de viver, a alegria de viver. Então, veja, aí eu fiz a pergunta: como que você hoje consegue falar de situações tão difíceis, tão delicadas, porque você teve você teve a coerência e a clareza pelo método Travessia de por que
você chegou no fundo do poço de não conseguir ser dona da sua própria vida. E aí você percebeu que foi a invalidação que aconteceu ali na infância e na adolescência. Só que hoje você não tá presa nessas pessoas que fizeram isso, porque vocês conseguiram soltar pelo método. E aí quando eu te fiz essa pergunta, aí você colocou, é porque eu voltei para mim mesmo. E isso é uma coisa muito pesada no método travessia, de você perceber que não é sobre o outro. Nunca foi. Mesmo que o outro seja responsável, a cura não está na mão do outro, está nas suas próprias mãos. Isso é muito poderoso. É muito bom. É isso. É isso. É isso. É isso. E aí é tudo que os outros querem. Porque se uma fica na mão. Vamos lá, vou até repetir essa frase que você colocou. Quando você tem razão e por causa dessa razão você espera que o outro faça um movimento, é uma forma de você continuar presa no passado e uma forma de você continuar presa nesse outro. Por quê? Se esse outro pode ser um chefe, pode ser um marido, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser um filho. Se esse outro nunca mudar, a sua vida estará presa para sempre. E por isso que eu olhando, né, o que você trouxe agora, a gente trazendo como resumo de hoje, eu fiquei muito feliz, porque você conseguiu ser devolvida para você chegar num lugar em você de cura, né? Cura entendido como ser dono de mim mesmo e saber e não estar mais vítima do que fizeram comigo, sem você precisar ir mexer com essas pessoas. Então você é testemunha viva de que é possível você soltar o passado sem precisar ter o passado como referência, ou seja, sem ter que ir lá, começa perdoando o Beltrano, começa mexendo na ferida. Não. Muito bom isso aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Podemos terminar com essa. Porque assim, eu tenho muito orgulho, né, do seu processo com o método travessia. Aham. Aham. Verdade. Aham. É isso mesmo. É isso mesmo. Uhum. Exatamente. Mas o ponto. Então, o ponto central aqui, para mim, é respeitar as etapas. Vamos fechar com isso. Respeitar o processo.
O método travessia, né? Esse método que você passou, que eu desenvolvi a partir das minhas teorias, essa primeira etapa ali, que ela é um resultado para dentro, muita gente pula. As pessoas já querem o resultado para fora. Lembra? Não, antes da pessoa entrar na travessia, ela quer o resultado prático. Tipo assim, ela quer que as pessoas respeitem ela quer ter um bom relacionamento do casamento, ela quer ser respeitada no trabalho, ela quer tudo isso. Só que as pessoas não entendem que existe primeiro um grande resultado que é do lado de dentro. Foi o que você viveu. E aí depois, olha o quanto de tempo que passou para você chegar e trazer para mim e falar: nossa, Dr. Del, agora eu estou vendo as pessoas me respeitarem. Nossa, você começou a ter... Aham. É. Muito profundo, muito profundo. Muito profundo porque talvez para quem está ainda dentro do fundo do poço de não conseguir ser dono da própria vida, ela não vê saída. E quando ela pega a sua história, ela fala: nossa, é possível. Para quem já está andando, e a gente pega a sua história também, é legal, porque aí eu já estou falando da musculatura do eu forte, da academia do eu forte, porque você teve várias escorregadas que faz parte da vida, mas você não parou. Escorregar, levanta, manda mensagem lá no grupo dizendo: Dr. Del, estou precisando de ajuda. E aí vamos ver o que vai ser feito. Não é sobre não cair, é sobre nunca parar de andar. Essa é a mensagem. Não é sobre não cair. Depois que você faz o método travessia, é sobre nunca parar de andar. É isso aí. Sempre atento, sempre atento. Tá bom? Até mais. De nada, tamo juntos. Tamo junto, foi muito bom. Também gostei. Isso aí. Então, para vocês que estão aqui agora, virando para cá, né? Vocês pegaram aqui o que a gente chama da finalização de um processo de terapia ao vivo, né? E é fantástico poder pegar essa experiência que eu tive hoje aqui, na qual eu tenho um documento chamado Memorial, ou melhor, Alinhamento de Expectativa e Diagnóstico, que todas as pessoas que entram no método Travessia precisam fazer esse documento para a gente medir o quanto essa pessoa está com saúde ou não está com saúde. E foi muito interessante porque a medição dessa aqui foi ela era 100% não conseguindo ser dona da própria vida, 100% presa no passado e 100% dependente de outras pessoas. 100%. E ela então passa pelo método Travessia.
Eu lembro, assim, ela estava também num estado de depressão inicial, ela passou pelo método, ela conseguiu ser devolvida para ela mesma, voltou para o eixo, assumiu, se tornou dona da própria vida, e aí ela entra para um segundo processo, que é agora, com essas 7 semanas, você pegou esses conteúdos, você entendeu o que estava acontecendo, que há esperança para você, e você já experimentou que é possível. Então agora você precisa continuar tomando água, continuar caminhando. Eu não vou vender fantasia para as pessoas. Eu não jogo o jogo que muitas pessoas jogam aqui na internet, que é vender fantasia para as pessoas de que tudo é fácil. Não. Eu posso e provo, por causa do método, que em 7 semanas é possível sim uma pessoa se tornar dona da própria vida. Agora, se manter, aí nós já estamos falando de uma academia do eu forte. Né? São os exercícios que eu faço até hoje e que as pessoas que estão ali dentro da nossa comunidade dos atravessados também continuam fazendo. E hoje eu tive, né, nessa terapia ao vivo aqui, eu travessia ao vivo, eu tive um exemplo maravilhoso, que é a pessoa que estava aqui comigo, ela fez o método travessia praticamente há 3 anos. 3 anos. E virou a chave, continuou fazendo os exercícios que a gente chama da academia do eu forte, teve momentos de fragilidade, é normal, que a ideia de que cair não é cair dentro do método travessia, cair é parar para tomar água para andar mais rápido, né? E aí hoje, dentro de um desses encontros nossos de revisão, ela deu um show, entendeu? Eu falei, ó, não, você tem que vir pro lado de cá, pra você dar aula comigo sobre o método. Eu falando para ela, você tem que vir pro lado de cá, porque as pessoas precisam conhecer a sua história, porque tem tantas pessoas que elas estão perdendo para elas mesmas, patinando na vida profissional, patinando na vida emocional, erra, sai de um caminho, cai no outro, sai de um lugar, cai no outro, termina um relacionamento e vai para o outro relacionamento e só trocou a roupa da pessoa, porque a personalidade, as características e o que o outro, o desrespeito que está recebendo no relacionamento é o mesmo do passado, do retrasado, do antepassado, de tudo. A pessoa, poxa, será que não vai acordar para perceber que você precisa cuidar de você? Isso significa que alguém isento, alguém de fora, profissional, pode ser o método travessia, ou pode ser um outro profissional, pode ajudar nesse processo? Se você chegou até aqui, né, assistindo gravado ou ao vivo, pode ser que você precise de ajuda. Sempre que a gente termina, a gente deixa alguém fazer uma pergunta. É sempre assim, né? Então, se você tiver alguma pergunta, coloque aqui embaixo aqui que você pode fazer a sua pergunta. Se você estiver assistindo gravado, você pode mandar a sua pergunta para mim no direct. Nós estamos terminando e eu vou terminar com a frase que nós tiramos aqui como resumo, né? Quando você está no seu eu forte, quando você é dono da sua própria vida, você coloca os limites. E as pessoas passam a te respeitar por causa do limite que você coloca para o outro. Quando você está no eu fraco, quando você não é dono da sua própria vida, você não consegue colocar limites. E por que não coloca limite? Porque você, no seu histórico de vida, teve algum momento, infância ou adolescência, que você passou por um processo de invalidação. Você pode nem lembrar disso. Você pode nem lembrar, porque a invalidação afetiva, ela acontece as pessoas se lembrando, e porque a invalidação afetiva, ela acontece as pessoas se lembrando, e ela também acontece as pessoas nem lembrando do que aconteceu. Faltou ali o carinho, a atenção e o afeto.
Logo, então, o contrário é, o que aconteceu com essa pessoa que eu acabei de fazer a sala de revisão, que é a terapia ao vivo? No momento que ela aceitou o processo do método, no momento que ela decidiu cuidar dela mesma, que ela se conectou ali dentro do método nosso, com poder de vida, seguiu todas as etapas, ela voltou para dentro dela. E aí ela descobriu, sem precisar de validação externa, tem uma validação que é interna, através do poder de vida, que arranca você dessa necessidade constante de ser validado pelas outras pessoas, pelo filho, pelo pai, pelo marido, pelo um relacionamento, pelo chefe, para você descobrir isso dentro de você. Aí depois que faz esse processo, aí você vai fazer os exercícios, que são a academia do Eu Forte, é tomar a água. E pode ser prazeroso, tá? Lá na nossa comunidade do Eu Forte, ainda mais agora, a gente, com 5 anos do método Travessia, a gente reunindo ex-alunos, a gente quer cuidar para que os exercícios da academia do Eu Forte não sejam algo separado, mas um processo constante. Ah, doutor Del, eu vi sua live, quero fazer, preciso fazer, manda mensagem aí no meu direct e a gente vai liberar o link para você resolver isso hoje e poder fazer o método Travessia. Um beijo no seu coração. Como é que é? Laí Oneide, né? Eu acho que é Laine de Paula, agora sim. Laine, ó, poucas pessoas previnem os problemas psicológicos, porém, muitos procuram tratamento após estarem com problemas. A maioria, tá? Eu diria que a grande parte, viu, Laine? Grande parte das pessoas só procuram no momento em que elas estão com muita dificuldade. Eu sempre digo assim, ontem eu vivi uma experiência muito bonita, porque uma advogada que fez o método Travessia também estava fazendo a revisão, e ela disse assim: eu descobri, Dr. Del, que eu vou para o segundo nível do seu método, da sua teoria, né, do seu PhD, que é a formação em terapeutas. E ela disse assim, porque eu descobri, fazendo o método Travessia, que grande parte do tempo que eu faço no meu trabalho de direito, como advogada, a dor das pessoas é tão grande que grande parte eu estou olhando para a alma e por cuidado. E eu não tenho essas ferramentas. Mas depois que eu consegui me curar com o método Travessia, eu consegui ser devolvida para mim mesma, eu entendi que eu quero agora também ser terapeuta. Olha que fantástico. E aí, Laine de Paula, ser terapeuta é também fazer um trabalho preventivo. Por exemplo, quando eu abro esse conteúdo aqui, que você vai assistir ao vivo ou gravado, e eu deixo esse conteúdo aqui, indiretamente você está tendo contato com o processo da terapia, sem necessariamente você estar indo lá no consultório. E aí eu posso colocar uma questão aqui, que você faz a reflexão com você. Preciso desse método Travessia. A pessoa faz uma reflexão e diz assim, nossa, ele falou que quando eu não coloco os meus limites, quando eu não consigo dar limite para o outro, é porque eu tenho um certo medo de ser rejeitado, de ser abandonado. Ó, só essa frase aqui, tá? A pessoa, eu venho aqui na live, pego esse conteúdo que eu acabei de utilizar aqui, conteúdo vivo com a terapia que eu acabo de fazer aqui, vocês viram aqui, e pego só esse conteúdo aqui. Quando a pessoa não consegue colocar os limites dela para o outro, significa que em algum lugar dentro dela, ela tem medo de ser rejeitada e de ser abandonada, rejeitado ou abandonado. Essa frase pode ser esse preventivo que você colocou aqui. Poucas pessoas previnem os problemas psicológicos.
Por que que pode ser? Porque isso aqui pode levar uma pessoa que está assistindo a analisar que ela, em várias situações da vida dela, perdeu oportunidades, em várias situações da vida dela, ela ficou culpada porque ela não conseguiu colocar para o outro o erro, o equívoco que o outro praticou com ela. Só o fato dela fazer isso, ela abre um loop na cabeça dela assim: eu vou querer saber mais conteúdos do Dr. Del, eu vou querer assistir alguma coisa dele no YouTube, eu vou descer aqui no Instagram e vou ver o que ele mais tem. E se ela pega um outro conteúdo, aí eu venho para um outro conteúdo. Qual o outro conteúdo? O outro conteúdo é uma das características centrais, uma das características centrais de uma pessoa que não consegue colocar os seus limites é porque essa pessoa provavelmente passou por um processo de invalidação afetiva na sua infância ou na sua adolescência. Aí quando eu coloco isso, ela vai e se conecta com situações que ela não foi ouvida, não foi escutada, foi deixada de lado, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E aí ela vem e diz: opa, peraí, esse camarada, esse doutor está falando exatamente coisas que eu vivo. Aí eu vou para o terceiro conteúdo. O terceiro conteúdo eu vou e digo assim: um dia, eu, Dr. Del Delambre, passei por um abandono paterno. E durante muito tempo na minha vida, mesmo sendo um profissional extremamente reconhecido, mesmo já tendo feito viagens internacionais, mesmo acompanhando, sendo terapeuta de pessoas importantes no Brasil, eu quase perdi a oportunidade da minha vida, que era defender uma teoria minha na Europa, porque na hora, faltando 2 dias, o buraco da invalidação bateu em mim e eu não acreditava. Eu travei. Eu travei por não acreditar que eu, um brasileiro, de uma família muito pobre, que passei por um abandono paterno, teria condições de estar no mesmo nível dos grandes pesquisadores e professores da Europa. E aí apareceu uma pessoa que segurou ali na minha mão, meu chefe, meu orientador, e me fez uma grande provocação naquele momento e me mostrou que não era por causa de todas essas faltas, ausências, invalidação, que eu não podia ser considerado o criador de uma teoria. E aí quando eu chego nesse conteúdo e mostro que ali eu virei, ali começa a história do método travessia, que ali eu decido que o processo não podia ser só para mim, tinha que ser para as outras pessoas também, a pessoa vira e diz: eu também posso. Porque se ele conseguiu, eu também posso. Veja, Elaine, tudo isso que a gente faz aqui na rede é um pouco preventivo para que a pessoa possa buscar ajuda antes da corda esticada arrebentar e ela cair no buraco. Mas é verdade que muitas pessoas que chegam no método travessia, elas já chegam com a corda arrebentada e está tudo certo. Está tudo certo. Elas já chegam se sentindo falidas emocionalmente, elas já chegam percebendo que está patinando, é como se estivesse dentro de uma rodinha, uma roda, né? Aquela roda que gira, como aquele hamster que está ali dentro, que fica correndo, mas nunca sai do lugar. É assim que as pessoas chegam. Elas chegam com sentimento de invalidação, não conseguindo dizer não, não conseguindo se posicionar, já tendo fragilizado o relacionamento conjugal, ou às vezes perdido o relacionamento conjugal.
às vezes perdido grandes oportunidades na carreira, porque na hora de pôr a pressão não acreditava e dá a oportunidade para o outro. Daqui, por exemplo, daqui, quem se identifica com o que eu estou colocando aqui? Coloca aqui, eu. Só escreva eu para eu saber se você se identifica. Aí, a Fabiana. Tenho essa sensação quando vou realizar uma prova do concurso. Percebe? Ó, eu. Quem aqui se identifica? De certa forma, isso aqui é preventivo, né? A Laine aqui colocou, principalmente em relacionamentos, isso mesmo. Muitos não falam não para caber no eu do outro, e se anulam e sofrem com isso. Total, esse exemplo aqui é total, entendeu? É total. Se você quer fazer o método travessia, entra aí, manda mensagem e você pode fazer lá, manda o método, manda mensagem ali que eu mando alguém, ou às vezes eu mesmo, dependendo da situação, antes mesmo de você entrar no método, a gente conversa. Mas a gente está terminando. Hoje foi muito importante, para mim muito feliz de ver uma pessoa que um dia começou, eu lembro dela quando ela entrou no método, e poder vê-la quase que dando aula junto comigo, né? É fantástico. Manda mensagem ou então entra no link, e tem o diagnóstico também que está no link aqui na minha bio. Mas se você quiser, manda mensagem para mim e receber você no método Travessia, fazer esse curso, entrar para um grupo, uma comunidade ali de pessoas que estão aí buscando, né? Já atravessaram, alguns outros estão no processo ali fazendo, tá bom? Beijão no seu coração e até a próxima. Até mais.